Olá pessoal, hoje eu vou realizar um experimento bem simples aqui para demonstrar a vocês como é que a gente pode usar textos em conjunto com o efeito de tecidos, que é a física cloth. Vamos fazer aqui um efeito de texto inflado. Para começar, eu vou adicionar na área um objeto texto. Vamos olhar por cima. Eu vou entrar com o Tab no modo de edição e vou escrever a palavra aqui inflar. Eu vou aproveitar aqui, na barra de propriedade da direita, clicar nas propriedades Object Data Property, que é a propriedade do texto. E aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir essa guia de fontes. E na opção regular, nós vamos clicar nessa pastinha para buscar uma fonte aí dentro do nosso sistema. Eu vou usar aqui o Arial Black, Open Font, e ele muda a fonte, aproveitando ainda essa guia fonte. Na opção Transform em Size, que é o tamanho, eu vou aumentar aqui para 2. Vou fechar essa guia fonte, que eu não vou precisar mais. E aqui em parágrafo eu vou alinhar ela pela horizontal, clicando aqui em Left e colocando Center. Aqui eu vou movimentar um pouco a nossa área com um giro orbital. Vou afastar os caracteres, usando essa opção Spacing, Caractere Spacing. Vou deixá-la aqui em 1.2. Para dar mais distanciamento entre as letras que compõem o texto. Tá? Vou fechar parágrafo e vou abrir a guia chamada Geometria. Nela vocês vão encontrar aqui essa opção Extrude. Eu vou alongar esse texto para dar ele uma aparência tridimensional. Então eu venho aqui em Extrude, digito 0.15, para mim é o suficiente. E mais embaixo em Bevel, que é o chanfro, na opção Round ativa, em Depth, que é a profundidade, eu vou criar aí uma suavidade nas bordas da letra. Eu vou deixar aqui em 0.02 e temos aqui o nosso texto já preparado para o efeito que precisamos. Eu vou voltar para Object Mode e vou converter esse texto em uma malha. Então vou usar aqui o botão direito do mouse, vou procurar essa opção chamada Convert To, e vou usar a opção Mesh. Vou converter o texto em Mesh. Observe lá na outline que ele vai mudar a letrinha A para o formato triângulo. Ele agora não é mais um texto, é uma malha. Essa malha, se vocês olharem pelo modo Edit, tem uma topologia bem desorganizada. Então, para ajudar nisso aqui, voltando ao Object Mode, eu vou aplicar nele um modificador chamado Remesh. Aí ele aqui. No Remesh, nós vamos usar o modo Sharp. E aqui, Octave Depth, nós vamos deixar... Primeiro eu vou desabilitar essa opção aqui, Remove Disconnect, tá? E aqui nós vamos aumentar esse Octave Depth até um ponto que a gente consiga uma letrinha bem detalhada. Eu vou deixar aqui em 7, é suficiente. Vou aplicar. Pronto, já tenho o texto pronto. Vou olhar por uma vista frontal, ativar o Move e vou trazer esse texto um pouquinho mais para cima aqui em relação a essa coordenada vermelha aqui, que é a linha do eixo X. Vamos dar agora novamente um giro. Embaixo dele, eu vou adicionar uma mesh plana. Vou dar um S4 e vou dar um SX. Bem, nós vamos fazer agora o efeito que eu pretendo mostrar a vocês. Primeiramente, nós vamos selecionar o plano e vamos aplicar nele uma física do tipo Collision. Agora eu seleciono o texto e vamos aplicar nele a física Cloth. Vai ser a primeira física, porque nós vamos aplicar 2 vezes. Então, nessa primeira, vamos clicar em Cloth. Vamos aqui em Physical Property, em Vertex Mass. Vamos deixá-la aqui com 3 kg para dar um peso aí na massa. E aqui em Stiffness, nós vamos, nessas 3 primeiras opções aqui de cima, tensão, compressão e inclinação. Vou deixar aqui com 8. E esse bending aqui eu vou deixar com 0.8. Vamos correr com o scroll do mouse até encontrarmos essa opção aqui chamada Cache. Nós vamos definir aqui nessa timeline apenas 50 frames para fazer o primeiro efeito que eu preciso. Então aqui em End eu vou usar apenas 50 frames para a animação aí do cloth. Vamos correr embaixo. Vocês vão abrir essa guia chamada Collisions. Vamos marcar o Self Collisions. E aqui
No distance, que é a distância do self collision, nós vamos deixar esse fator aqui como 0.0015. Agora, pessoal, eu vou aplicar o bake para fazer a animação desse objeto de cima colidindo com o objeto de baixo. Então vou clicar aqui em bake. A agulha vai correr até o frame 50 para criar a animação que eu quero. A depender do seu equipamento, esse processo pode ser mais rápido ou pode ser mais lento, como o meu aqui, que é um equipamento que tem uma performance muito obsoleta. Dando play, agora nós vamos ver o texto espatifando. E nós vamos buscar um ponto interessante aqui desse texto. Tá vendo? Aqui é um ponto bom. Frame 37. Então o que eu vou fazer aqui, primeiramente, é usar o botão direito do mouse e usar o Shade Smooth para suavizar. Então nós vamos começar com a malha nessa forma. Para ela ficar nessa forma inicial, eu volto aqui na guia de modificadores. Notem que existe o modificador do Cloth e eu vou aplicar esse modificador. O que eu fiz aqui foi definir o texto começando a partir desse jeito que está aqui. Vamos voltar ao frame 1 e agora nós vamos aplicar novamente outra física para criar o efeito que eu quero mostrar a vocês. Nesse caso, eu vou voltar em Físicas, que é o Physics Properties, e vou aplicar um novo Cloth nele. Nesse Cloth, o que eu vou fazer aqui é no Stiffness. Nas três primeiras opções, vou deixar o fator aqui com 7. E o último aqui, que é o Bend, que é a tensão, eu vou deixar com 0.07. No de baixo, que é o Dumping, nós vamos, nas três primeiras opções, deixar o fator com o valor em 3. E esse Bend aqui, que é a tensão do Dumping, nós vamos deixar em 1. Agora eu vou precisar fazer o seguinte, pessoal. Eu preciso entrar com essa malha no modo Edit Mode. Eu vou selecionar toda ela com a tecla A, veja que ela está selecionada. Eu vou ter que criar um grupo de vértices com os vértices que compõem essa malha nesse formato que eu fiz. Para isso eu tenho que vir aqui nessa opção chamada Object Data Property, que representa o objeto malha. Vocês vão ver aqui o Vertex Groups, que são os grupos de vértices. Nós vamos criar um grupo de vértices para esses vértices todos selecionados. Clicamos aqui no sinal de mais. Ele já cria um grupo aqui e já dá um nome automático grupo. Eu posso clicar, mudar se quiser. Mas eu vou deixá-lo aqui como grupo. E para aceitar esse grupo, eu vou ter que clicar em Assign. Pronto. Aqui já temos o grupo preparado. Vamos voltar para o Object Mode. E agora nós vamos fazer o efeito com a física segunda que nós aplicamos. Vamos correr mais embaixo. Vamos usar essa opção Pressure aqui, acionada. E vamos deixar essa pressão aqui com um fator em 50, por exemplo. Mais embaixo, nós vamos deixar o cache com a simulação do frame 1 ao 250 para fazer o efeito que eu preciso, tá? Mas eu preciso vir aqui, em Shape, abrir e definir aquele grupo de vértices que eu criei, que é o Group. Mais embaixo, no Shrink Factor, eu vou deixar um fator negativo com menos 0.160. Aqui nessa opção de colisão, eu posso agora vir aqui no Self Collisions e vou em Distance usar aqui um fator 0.0015, como eu fiz lá da primeira vez. Eu vou precisar sim adicionar na área um objeto, e esse objeto que eu vou usar aqui vai ser um empty com o formato cúbico como exemplo. Eu vou alongar esse cubo aqui pelo eixo Y, SY, e vou trazê-lo para cá. Esse objeto aqui eu vou fazer ele caminhar do frame 1 até o frame 200, dessa ponta até essa ponta que está aqui. Então aqui, nesse ponto que é o frame 1, eu vou usar cursor na área, tecla I, e vai acionar uma chave de animação de locação. Clico aqui e a chave vai aparecer aqui no frame 1. No frame 200, eu quero que o objeto corra até esse ponto aqui. Vou usar cursor na área, tecla I, Location. Bem, o que vocês vão ver aqui, na verdade, é uma animação desse objeto cúbico correndo sobre o texto. É ele quem vai fazer o efeito da inflagem. Mas nós vamos precisar selecionar o texto, apenas o texto, tá, pessoal?
Vocês podem clicar aqui ou na Outline, tanto faz. E aqui nós vamos voltar para a aba de modificadores. Veja que ele tem aqui, ó, um modificador Cloth. Eu vou adicionar agora um modificador do tipo Modifier Vertex Weight Proximity. Nós vamos clicar e vai surgir o modificador aqui. Para esse modificador, eu vou ter que atribuir aqui o grupo de vértices que eu criei. Quem é? O grupo. E eu tenho que dizer quem é o objeto que vai comandar o efeito no momento que eu estiver fazendo aqui o processo. Então, quem eu vou usar vai ser o objeto empty com formato cúbico. Então, eu venho aqui, seleciono ele. Aqui em Proximity Mode, eu vou determinar que tipo de proximidade eu vou dar nesse objeto para fazer o efeito sobre o texto. Então, eu vou usar o efeito geométrico. Aqui no frame 1, eu quero que esse objeto, em Lowest, ele comece com 0. Então, eu vou clicar aqui para gerar também uma chave de animação dele aqui em 0. No Highest, eu vou deixar ele com 0.1 e vou criar também uma chave no frame 1 com essa opção aqui ativa. Então ele gerou as duas chaves aqui. Venho aqui no frame 200 e aqui eu vou dizer qual é o limite entre o mínimo e o máximo. Vou deixar aqui ambos com 10 metros para poder gerar o efeito que eu quero mostrar a vocês. E vou criar as duas chaves. Clico na primeira, na segunda, e aqui eu já fechei a animação também com esse modificador. Porém, eu preciso mandar esse modificador para cima do modificador Cloth. Eu encosto o cursor aqui no cantinho superior direito, pressiono o botão esquerdo, arrasto ele, ó, o Cloth fica embaixo. Eu seleciono o texto, volto na guia de física e lá na opção do cache eu vou gerar o bake da animação que eu quero. Como? Eu vou vir aqui na opção cache, já defini que ele vai começar do frame 1 até o frame 250, clico em bake e vou deixar essa agulha, ó, correr até o frame 250 para executar o efeito da inflagem que eu quero mostrar a vocês. Notem que já estamos chegando no final aqui do bake, concluiu. Agora, se eu der o player, olha o efeito que ele vai causar. Na medida que ele vai encostando, ele vai enchendo, ó, o texto como se fosse inflando as letras do mesmo. Bem interessante, uma animação que a gente pode utilizar para algum efeito aí de apresentação. Cabe à criatividade de vocês utilizarem para o que vocês quiserem. Agora, se eu quiser melhorar um pouquinho a resolução desse texto, eu posso selecioná-lo, voltar aqui nos modificadores e eu vou aplicar um modificador, que vai ser o Subdivision Surface. Vou deixar ele embaixo e vou aumentar esses fatores aqui para 3. Lembrando a vocês que quanto maior o valor de níveis de viewport e render, mais lento será a animação dentro do processo. Então, ó, na medida que ele vai, veja que a animação já ficou um pouco mais lenta devido a essa qualidade que eu dei maior aqui com o Subdivision Surface. Se vocês diminuírem aqui, por exemplo, para 1 e para 1, repare como ele faz a passagem mais rápida. Mais uma ideia que vocês podem aproveitar para algo interessante dentro de um projeto. Espero que possa ter ajudado em algo. Tenham um bom proveito e um bom final de semana para todos vocês. Forte abraço.